Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz e abençoado sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no meu vídeo, que vocês compartilhem meu vídeo, que é muito importante fazer isso, queridos irmãos. Precisamos pôr o canal de Deus para frente, eu sou apenas o mesmo mordomo aqui. Né? Eu vejo aí pessoas comemorando 3 milhões de acessos, 2 milhões, não sei quantos milhões de acessos aí, canais mundanos com um monte de besteira, crianças se maquiando, um monte de coisa. Agora, um canal de Deus como esse aqui, você vai e olha, 70 pessoas, 70, não é 70 mil, não, nem 7 mil, 70 pessoas. Eu acho que é muito bom ter 70 pessoas aqui ouvindo, se é que todos estão realmente me ouvindo. Eu nunca vejo esse monte de visualizações nos meus vídeos, mas é importante que o canal vá para frente. Esse é um canal de levação da mensagem do Evangelho, né? Que é também um dos focos da meditação de hoje. Então nós precisamos levar o Evangelho às pessoas, né? Evangelho eterno, né? Então, nós precisamos levar essa mensagem e entender, de uma vez por todas, que nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. E esse canal é uma ferramenta como essa que precisa ser, ser guiado por Deus e ser popular, para que possa levar a mensagem. Né? As pessoas perdem tempo nesses vídeos de menina pequena de 7, 8 anos aí, se maquiando, passando carmédio, passando não sei o quê, né? Vídeos de crianças aí, fazendo um monte de coisa que eu vi na internet, um monte de coisa, canal Vila do Chaves, que é um canal que eu até sigo, assisto, mas tudo tem o seu momento. Mas nós também temos que ter um momento para o Senhor, não é? E para isso esse canal precisa ir adiante, precisa que as pessoas tenham acesso e tirem um tempo para o Senhor. Por isso eu peço sempre que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, né? Agora, quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade, tá? Agora, depois do vídeo, no final do vídeo, eu vou, assim que puder, eu leio e respondo. E peço também, aqueles que não se inscreveram, se inscrevam no canal, que é o mais importante, né? Ter as visualizações, ter os compartilhamentos e ter os inscritos. O canal precisa ir adiante. E sem a ajuda de vocês, isso não será possível, queridos irmãos. Não será possível. E eu já faço a minha parte. Agora vocês têm que fazer de vocês. O Senhor está intimando vocês, não está pedindo, está intimando que vocês façam a parte de vocês. Então vamos fazer. Não sou eu quem fala, é o Senhor. O canal é dele. Para mim pouco importa se o canal é para de vontade, para mim não vai fazer diferença. O canal é dele. Eu não tenho intuito aqui de levar o canal para frente, de enriquecer, de ser um youtuber, não. Tanto que eu não mostro nem o meu rosto, porque não é essa a intenção. Né? A intenção é a mensagem do Senhor. Ele é a única estrela aqui, não eu. Eu sou apenas um mensageiro. Tá certo? Então, queridos irmãos, vamos por este canal adiante. Tá certo? Então vamos agora fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor possa estar aqui neste momento, nos ouvindo, nos levando através desses pensamentos, a sua mensagem, Senhor. Que o Espírito Santo me tome e me inspire, que ele fale através da minha boca, seja apenas um instrumento, Senhor, e levar a mensagem a essas pessoas, Pai. Me use e me ilumina, Senhor, que todas as palavras que eu disser, seja elas quantas forem, venham do Espírito Santo do Senhor. Nenhuma seja minha, Pai. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que todos juntos possamos aprender, Senhor. Porque estamos juntos no mesmo barco, Pai. Todos temos que aprender juntos. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Que assim seja, peço e oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, em Apocalipse 14, 6 e 7, está escrito ali, nós sabemos que o capítulo 14 de Apocalipse é o capítulo que a gente tem que ter mentalmente gravado ali. E estudar muito esse capítulo, porque é onde fala as três mensagens angélicas, né? No capítulo 6 fala que um anjo
voando alto, né? Ele viria a trazer a mensagem do Evangelho eterno, né? E no capítulo 7 ele fala para adorar aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, né? Então, ele pede que a gente leve esse Evangelho eterno. Qual é o Evangelho eterno? O Evangelho eterno é o mesmo que tinha desde o início, né, até o fim, né? Desde a queda de Daniel até o fim, nós temos o Evangelho eterno, que é que nós devemos seguir para chegarmos na vida eterna, né? Estar com Jesus Cristo. O Evangelho é as boas novas, que ele está vindo, que ele vai voltar, né? Para o povo antes de Cristo, o Evangelho eterno era a vinda de Cristo, né? Nascido de uma mulher virgem, depois em Isaías Deus dá essa orientação que é uma mulher virgem, né? Que ela engravidaria do Messias. Então, era esse Messias que eles esperavam. Pronto, Jesus veio, já nasceu, já viveu, já morreu, já ressuscitou. Agora vem o novo evangelho, que é agora a volta dele, que está cada vez mais próxima, né? Quando a gente vai em Daniel, a gente vê lá as 2.500, 2.300, né, tardes e manhãs, que no caso a gente lê, quando a gente vê lá no início em Gênesis, fala, houve tarde e manhã e foi-se o primeiro dia. Então, cada tarde e manhã representa um dia. Então, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, né? E dias proféticos, no caso aí como é profecia, são dias proféticos. Dias na profecia quer dizer ano, então são 2.300 anos, né? Então, quando começou isso? Quando os Medo-Persas vieram e se deu início à construção, né? Vieram, libertaram do cativeiro o povo de Israel e coincidiu com o início da construção novamente de Jerusalém e do templo que havia sido destruído. Ali começou a se contar essas 2.300 tardes e manhãs, né? E aí, se a gente fizer a conta, isso vai dar em 1844. E com mais alguns outros cálculos, a gente chega à conclusão que no dia 22 de outubro de 1844. O que fala lá no Daniel? Que depois de 2.300 anos, o santuário seria purificado. Que santuário é esse? É a terra? Não. É o santuário celestial. Lá no céu tem um santuário. Quando a gente vai lá no livro, lá em Moisés, Deus fala o que para Moisés? Para ele fazer o tabernáculo lá no deserto, com as dimensões que ele ia passar, que era uma réplica do tabernáculo que tinha onde? No céu. O templo que tinha no céu. Depois, quando Salomão constrói o templo, ele constrói baseado no tabernáculo, com as mesmas dimensões do tabernáculo, né? Então, a maneira como os móveis estavam lá situados, tudo igualzinho estava no tabernáculo, como Deus ordenou, né? Entendeu? Então, qual que era o santuário purificado? Lá no céu. Mas aí a gente fala, mas no céu tem pecado para ser purificado, está sujo o tabernáculo no céu? Não, gente. Cada vez que você ora, que eu oro, que as pessoas oram, e pedem perdão pelo seu pecado, se arrependem dele, ou que a gente peca, mas não se arrepende, os que pecam, mas não se arrepende, o que acontece? Esses pecados vão para o céu, né? E quem se arrepende e pede perdão a Deus, o que acontece? Esse pecado vai parar onde? Lá no santuário celestial, né? Aqueles que se arrependem vão parar lá, no pecado. Não é assim no templo? No templo terrestre? O pessoal ia, sacrificava o animal lá, o bezerro lá, o bezerro não, o cordeiro, e pegava, e o cordeiro servia como pagamento pelo pecado, né? Mesma coisa acontece no céu. Nós, hoje em dia, não sacrificamos o cordeiro porque o nosso cordeiro pascual do Senhor já foi sacrificado por Cristo. Mas quando a gente se arrepende e pede perdão para o nosso pecado, é como se a gente estivesse matando o cordeiro. Então, esse pecado foi todo o santuário, né? E o próprio Jesus, quando morre na cruz, ele assume todo o pecado do mundo sobre si.
Então ele foi para lá. Agora ele precisa purificar aquele santuário lá e eliminar, assim como era feito aqui, né? A purificação do santuário terrestre também está lá em Êxodo, não, acho que em Levíticos, né, Deuteronômio, também está, também tem que ser feito isso no santuário celeste. Então é exatamente isso que Jesus fez no dia 22 de outubro de 1844. Ele purifica o santuário celeste e começa o quê? O juízo, a nos julgar, né? Então, ele começa a nos julgar e, né, e para podermos, é, é, para depois então ele voltar. E quem são os primeiros a ser julgados? Primeiros a ser julgados são os mortos. Mas depois ele vai julgar quem? Os que estão dentro das igrejas, os salvos, né? Os que estão servindo a ele. Depois que ele julgar os salvos, né? O que vai acontecer? Essa é a primeira parte do juízo. Ele vai julgar aqueles salvos e vai nos levar depois para o céu arrebatados. Depois que nós estivermos lá no milênio, juntamente com ele, nós vamos julgar também os perdidos. Entendeu? Olha o que está escrito aqui em Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Né? Então quer dizer, depois vem o juízo. Né? Nós vamos julgar também. Os nossos salvos chegamos lá, né? Juntamente com Cristo. Mas aqui nesse texto fala que depois de morrer vem o juízo. Então, tem alguma oportunidade para quem já morreu ainda poder ter uma nova chance? Não, não tem nova chance. Você vê aqui, depois é ordenado a morrer uma vez só, uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Depois da morte, o juízo. Aí eu falo para vocês, esse texto já não derruba qualquer crença de reencarnação, espiritismo, essas coisas? Esse texto derruba, por quê? Como que pode uma pessoa reencarnar se ela morre uma vez só? Você concorda que se ela morreu, reencarnou, e depois ela morre outra vez, ela morreu uma segunda vez? Aí vai ter espírita, vai ter coisa que vai pegar e falar, mas aqui tá falando aquela pessoa, mas quando ele renasce, depois de reencarnar, ele renasce como uma outra pessoa. Né? Mas isso aí não faz sentido com esse texto. Né? A gente lê esse texto, que o homem, como os homens extraordinários, morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim, aí eu vou continuar aqui no 28, ó, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperaram por ele. Entendeu? Olha só o que está falando nesse livro de Hebreus aqui. Percebeu? Então, queridos irmãos, não existe reencarnação. Esse texto aqui é muito claro. Não tem como. Você vai morrer uma vez só. A partir do que você morreu, se você morreu salvo, você vai estar salvo. Se você morreu perdido, é perdido. Não há mais o que fazer. Você entendeu? Não há mais o que fazer. Né? Aí depois vamos ter o segundo juízo no céu. Que vamos estar juntos lá, julgando cada um, porque que eles não estão lá. Né? E depois é, é, virá o terceiro e último juízo, que vai ser a sentença aplicada. Então, os perdidos ressuscitarão, que estarão mortos nesse momento, e para serem jogados no lago de fogo, né, para se cumprir a sentença. Até queimarem, até pagarem pelos seus erros, e depois vão ter a morte eterna. Então, quer dizer, irmão, são 3 juízos. Né? E aí, a gente entende isso. Essa é a mensagem
Né? Quando fala o anjo, tá voando alto, a mensagem angélica, pensa que é o anjo de Deus que está falando. Não. Lembre-se que anjo em Apocalipse, em profecia, quer dizer mensageiro. Tá? Quem foi o anjo mensageiro na época do dilúvio? Foi Noé. Ele pregou para todo mundo que o dilúvio ia vir. Ele tentou salvar aquelas pessoas. Mas eles não quiseram ser salvos. Né? Depois, quem foi o anjo mensageiro que pregou abriu caminho para Cristo? João Batista. Né? Agora, hoje em dia, nós temos uma nova mensagem a pregar, abrir caminho para a nova vinda de Cristo. E quem são esses mensageiros hoje em dia? Somos nós, sou eu. Por isso que o meu canal chama Mensageiro de Deus. Eu sou um desses mensageiros. Mas para você ser um mensageiro, você precisa conhecer a palavra, conhecer as profecias, conhecer o que Deus espera de nós, estudar as escrituras sagradas, levar a mensagem ao seu próximo, se dedicar ao Senhor. Eu posso me dizer que eu sou mensageiro, mas nem por isso eu sou perfeito, nem por isso eu sou imaculado, nem por isso eu sou santo. Não, eu sou um pecador. Como disse o apóstolo Paulo, dos pecadores eu sou o pior. Tá certo? Mas mesmo assim eu sou um mensageiro do Senhor. Você acha que esses profetas, todos que tiveram na Bíblia, que eles eram perfeitos, imaculados, santos? Não, eles eram pecadores. Moisés era pecador, Abraão era pecador, todo mundo era pecador. Se existisse um só homem imaculado na face da terra, Jesus não morreria por nós, esse homem morreria. Mas não teve. Então todos somos pecadores. Né? Então, queridos irmãos, nós precisamos levar esta mensagem às pessoas. Mas nós temos que estar preparados antes mentalmente. Né? Não adianta a gente se sentir fraco, abatido, e querer levar mensagem às pessoas. Não. Primeiro nós temos que mudar no nosso interior. Né? Às vezes pode ser que a gente se sinta pequeno. Né? E aí, se sentir pequeno, sentir angústia, né? Sentir que a gente não tá bem, tá passando por muito difícil, né? Sentir que as trevas estão querendo nos envolver, nós temos que lembrar que Deus sabe tudo, que Deus ouve tudo, que Deus vê tudo, né? Quando a gente está nesses momentos, a gente tem que dirigir os nossos olhos a Deus, né? E entregar nossas vidas a Deus, nas mãos de Deus, né? Deus sabe o que vai dentro da nossa alma, Ele sabe o que vai dentro da gente, da nossa mente, realmente quem somos de verdade. Né? Ele ouve a nossa oração suplicante. Ele vê a nossa angústia e Ele nos acalma. Deus faz de nós um gigante. Nós somos pequenos e fracos, mas para quem está com Deus, a gente se transforma num gigante. Aí vem o caso de Golias. Hoje estava na igreja, e justamente a, a pregadora Kids, lá, a pregadora infantil, a moça que prega para as crianças, ela foi falar hoje para as crianças e ela falou a respeito de um gigante. Né? Não falou, Golias, não, que gigante do Senhor, mas não é Golias, é Davi. No entanto, Davi tinha 1,5 m de altura, né? E ele era um pequeno pecador, um assassino, mandou matar Urias, adúltero, adulterou com Batseba. Mas ele era um gigante porque ele era entregue nas mãos do Senhor, porque ele temia, era obediente e servia ao Senhor, andava nos caminhos do Senhor. E por isso ele se tornou um gigante. E é isso que nós precisamos nos tornar também gigantes, nos entregar nas mãos de Cristo, de Deus, realmente servi-lo de verdade. Não basta eu pegar uma Bíblia embaixo do braço e ir na igreja e achar que eu estou abafando, não adianta isso. Eu preciso mais, Deus quer mais do que isso. Ele quer que você sente nessa cadeira, pegue a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus, vai aprender sobre a palavra de Deus. A Bíblia é para ser lida, consumida, não é para ficar lá de enfeite, como as pessoas fazem, sabe, lá no Salmo 91, Salmo 23, Senhor e pastor, nada me faltará, deixa aberto lá. Não. Ela é para ser lida, para ser estudada, para ser conhecida e para ser ensinada, né?
Então, queridos irmãos, né, nossa vida, ele percebe que nossa vida pode ter sido levada nos castelos dos sonhos, tudo com a perda de um emprego, a morte de um ente querido, desviar o caminho, assim como Moisés, por exemplo. Ele foi criado para ser um príncipe, para ser um rei, como faraó, lá no Egito. E de repente ele vê a vida dele mudar da água para o vinho, desmoronar tudo que ele tinha, porque ele matou um egípcio e precisou fugir, né? Olha como a vida dele mudou da água para o vinho. Davi vivia no canto dele, né, também como pastor de ovelhas, estava lá no canto dele, vivendo lá, tinha os perigos lá dos animais, mas ele enfrentava para defender as ovelhas, e de repente ele via a vida dele mudar da água para o vinho, quando Samuel vai lá e unge ele como rei. Para piorar a situação, ele começa a ser perseguido depois por Saul. É obrigado a ir morar com os inimigos filisteus lá para fugir de Saul. Olha como a vida dele muda drasticamente. Entendeu? Mas quem tem Deus consigo, ele vai amparar, vai ajudar, né? Nós não podemos nos dar por vencidos, nossos planos, nossa alegria. Por quê? Porque nós devemos entregar esses planos, esses sonhos, essas expectativas nas mãos do Senhor, né? É como eu entrego nas mãos de Deus a minha expectativa, eu sou de ser um grande professor, de estar ali ensinando os alunos, levando até a mensagem do Senhor para os alunos, de estar ali ensinando, exercendo a função na minha vida que eu gosto tanto de ensinar. Então, entrar nas mãos de Deus esse sonho, essa vocação, que Ele possa chegar, fazer eu me tornar grande o suficiente para conseguir alcançar esse sonho. Porque eu não tenho o dom da comunicação, isso me atrapalha. Mas Deus pode me dar esse dom. Ele pode me capacitar a ter esse dom, pelo menos nos momentos necessários para ensinar, né? Ele vê dentro da gente, ele ouve nossa suplicação, nossa oração de explicação, nossa oração de pedido de perdão. Ele ouve tudo, ele vê tudo. Nós não podemos enganar. Não adianta você falar, eu sirvo o Senhor. Ele está vendo que você não segue. Ele está ouvindo que você não segue. Ele sabe que você não segue. Então não adianta você enganar. Você pode enganar as pessoas à sua volta, pode se enganar. Mas a Deus você não vai enganar. E na hora do juízo, Ele vai te julgar de acordo com o que você está fazendo, não de acordo com o que você acha que está certo. Quando você vai numa igreja, fala, vou naquela porque ela é liberal, porque lá eu posso isso, eu posso aquilo outro. Deus está vendo na tua alma que você não está aqui disposto a servir a Deus, que você quer servir o mundo, que você não está disposto de abrir mão do mundo realmente para servir a Deus. Não tem como servir o mundo e a Deus, não existe essa possibilidade, não tem como. São duas coisas diversas, é exatamente inversa. Por exemplo, é igual de falar, eu quero estar no norte e no sul ao mesmo tempo. Não dá, é um no extremo, outro no outro. Ou você vai estar no norte ou vai estar no sul. A mesma coisa é Deus e o mundo. Ou você serve a Deus ou serve o mundo. Você tem que tomar uma decisão. Não adianta você seguir uma igreja que não segue o que Deus está ensinando na Bíblia. Não adianta você servir algo que não é de acordo com a Bíblia. Deus está vendo o que você está fazendo. Ele está vendo. Mas ele também está vendo você ir numa igreja, mesmo que não siga os parâmetros bíblicos, mas ele está vendo se você for uma pessoa sincera que realmente está disposta a servir a Deus, mas não conhece a verdade, não teve a chance de aprender a verdade, ele não vai te condenar por isso. Mas a todos que estão me ouvindo, que querem com sinceridade servir a Deus, eu só tenho uma sugestão: estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Não tem como separar a Bíblia de Deus, né? Então, eu posso falar, por exemplo, do Shakespeare. Falar para ele foi um gênio, ele foi isso, ele fez roteiro para dois grandes cômicos aí, comediantes do México. Ele escreveu novelas, escreveu um monte de coisa. Ele foi o grande criador dos seriados Chaves, Chapolin e muitos outros. Foi um grande gênio. Então, vocês estão ouvindo falar sobre ele através de mim, né? Ele não só era o criador, como ele era o intérprete do Chaves e do Chapolin, né? E de outros personagens, entendeu? Doutor Chapatin, entre outros. Então, vocês estão ouvindo falar dele. Agora, se vocês pegam uma biografia sobre ele, ou se vocês veem um documentário sobre ele,
pessoas que conviveram com ele, falando sobre ele, como é que ele era, ou você assistir vídeos dele no seu dia a dia ali, entendendo mais como era, você vai conhecer mais o seu espírito. Você vai aprender mais, vai aprender sobre ele realmente. Então, tem como eu separar o seu espírito desses vídeos mostrando como é que ele era? Não tem. Ele já morreu, mas eu tenho através de vídeos, coisa eu posso saber como é que ele era. Mesma coisa é Deus. Hoje Deus não fala mais com a gente através de profetas. Então a única fonte que a gente tem do Senhor é a Bíblia Sagrada. Então nós temos que compreender que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra do Senhor. O que está ali é para ser seguido. Ela é a palavra do Senhor. Você capta isso? Você aceita que a Bíblia é a palavra do Senhor? Então agora cabe a você pegar a Bíblia, estudar e ver qual é a vontade dele na Bíblia. Não é o que homens estão te falando. Não seja um papagaio cristão que fica repetindo o que outras pessoas estão falando sem nunca ter pego a Bíblia para estudar. Você não pode fazer isso. Você não sabe se é verdade ou não porque você nunca pegou a Bíblia para estudar. O ser humano é falho, nós não podemos crer em ser humano nenhum. É por isso que é importante o estudo da palavra do Senhor. A Bíblia está ali para ser lida. Qualquer um pode compreender a Bíblia se começar a estudar, se pedir orientação divina. Então, ore a Deus, peça que Deus te ilumine para que você compreenda o que o autor inspirado quis dizer ali. E o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores da Bíblia a escrever aqueles textos, ele vai te iluminar para que você compreenda o que está querendo ser dito ali. Então você precisa orar antes, pedir que os três maiores professores do mundo, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ou Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo, possam estar ali ensinando vocês, os três maiores professores que existem, que é o que eu sempre falo aqui antes das meditações, na oração, né? Antigamente eu orava e depois começava a gravar, hoje em dia eu oro junto com vocês gravando, né? Então, queridos irmãos, que nós possamos estudar realmente a palavra de Deus, porque Deus ele é o nosso Pai Celestial. Ele quer nos salvar. Ele quer todos nós na vida eterna. Mas a decisão de ir é nossa. Ele não vai obrigar ninguém a ir. Ele já ensinou o caminho. Agora cabe a nós seguirmos o caminho, não. Né? Você vai olhar os dois caminhos que você vai seguir. Você vai ver o mais tortuoso, o mais feio, o mais difícil, é o de Deus. E você vai ver o outro que parece ser mais fácil, que caminho mais reto, claro, é o do inimigo. Parece, né? Porque o caminho do inimigo é disfarçado. Só que na hora que você anda pelo caminho do inimigo, você vai ver que também você vai ter vários obstáculos, que não vai ser tão diferente do outro. Só que no caminho do Senhor, por mais que tenha obstáculos, seja escuro em algum momento, ele vai estar ali para te amparar, para te guiar, para te fazer, te ajudar a desviar ou passar pelos obstáculos, por cima dos obstáculos. Ele vai te ajudar a superar tudo. Vai ser muito mais fácil. E o destino dele é melhor. Esse caminho tortuoso, feio, que parece ruim, vale a pena você passar por ele, porque quando chegar no final dele lá, o destino é a vida eterna. É, é viver ao lado de Cristo na vida eterna, beleza no céu, a vida eterna, sem sofrimentos. Uma vida que todo mundo espera. Agora, aquele caminho que parece melhor, o destino dele é único. Qual que é o destino? Lago de fogo e a morte eterna. Tá? Nem tudo que parece é. Às vezes você está numa rua, fala, vou para aquela rua ali, uma rua asfaltada, arrumada, por ali, só que é irmã. Você vai por ela, chega lá, você é assaltado. Aí tinha outra rua, ela era de terra, tinha uma cidinha, mas era movimentada. Ali você não seria assaltado. E você escolheu ser assaltado, né? Então, às vezes, as escolhas da gente nos levam à coisa errada, né? É que nem às vezes vai passar e fala, é legal viver a vida, vamos, não, quero ver na fornicação, aí eu vou pra balada, toma um vinhozinho na balada ali, um champanhe, uma bebidinha leve ali, depois arranjo uma moça, vou fazer sexo, não sei o quê. Gente, parece tudo muito bom, né? O sexo, o prazer, a bebida vai acabar com o teu fígado. O sexo
Dependendo se você não usar preservativo, você pode se contaminar com doenças sexualmente transmissíveis que pode te levar à morte. Você pode engravidar uma mulher que você nem conhece e ter uma família desestruturada. Ah, mas usa preservativo. E se essa mulher que você está saindo com ela te levar para uma arapuca, te matar, ou, ou, ou pegar e te enfiar uma agulha e te contaminar sem você saber alguma coisa? Ou se ela pôr você para dormir, dar o golpe de Cinderela e levar você para um monte de cara te estuprar? Ou se essa mulher vai pegar, vai te dar banho de Cinderela e vai roubar tudo que você tem, dinheiro, cartão. Você não sabe quem é a pessoa. Você não sabe que a pessoa é capaz. Você está se metendo no mundo de arapuca, embalada nesses lugares, não tem nada bom, nada, nada, nada bom. Você não vai encontrar uma pessoa ali para ser seu parceiro, parceira de vida, de casar, e nunca. O melhor lugar que você tem para encontrar uma pessoa é dentro de uma igreja. Seja ela católica, evangélica, não importa. De acordo com a sua religião. Se você é católico, seja praticante, vá na igreja, ore a Deus, procure realmente pessoas de Deus, case com essa pessoa, seja devoto. É tudo isso que eu tenho que te ensinar, tudo isso que eu tenho que te falar. Eu não quero que você venha para a igreja adventista, porque não é essa aqui a intenção. Esse canal aqui, esse canal no YouTube, não tem nada a ver com a igreja adventista. Não é porque eu sou adventista que esse canal tem vínculo, não tem vínculo nenhum com a igreja adventista. Esse canal. Eu fundei ele, inspirado pelo Senhor, sou apenas um mordomo. Esse canal é para Deus. E é Ele que vem falar com vocês aqui. E não, e comigo também, evidentemente. E não da igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Né? Claro que eu sou uma pessoa da igreja, muitas vezes eu posso citar Ellen White, como eu já citei algumas vezes, mas não que esse canal não tem nada a ver com a igreja. Eu não quero que ninguém venha para a igreja adventista. Eu quero que vocês vivam no Senhor. Que vocês vivam para o Senhor. Que vocês realmente sirvam honestamente, sinceramente o Senhor. Porque Ele ouve, Ele enxerga, Ele sabe. Ele sabe tudo, tudo que você está falando. Né? Ele sabe. Ele sabe tudo que você está falando, tudo que você está fazendo. Ele sabe. Ele sabe tudo. Não adianta, você não vai enganá-lo. Você pode enganar todo mundo e se enganar. Mas a Deus você não vai enganar. A Deus você não vai enganar. Pode ter certeza disso. Tá certo, queridos irmãos? Então, se volte para Ele. Ele está vendo tudo. Não se deixe se perder por causa de um prazer meio minuto aí de comer um prato de feijoada. Ou para fazer uma relação sexual quando você não quer ver na vida. Não. Você pode ter o prazer sexual com a sua esposa. Procura uma mulher, casa, e você vai ter relação com a tua esposa. Procura você um homem, se você é mulher. Se é uma mulher, procure seu marido, é um marido, você vai ter prazer. Você não precisa fornicar, não precisa se masturbar, não precisa fazer as coisas erradas para ter prazer. Não, não é porque você não vai comer uma feijoada, uma costelinha, uma coisa de porco, que você vai morrer por conta disso, você vai sofrer. Não, tem tantas coisas gostosas no mundo pra gente comer, frutas, coisa mais gostosa que uma fruta bem docinha, saudável, comer outras coisas que tem no mundo. Deus não está proibindo a gente comer tudo, não. Ele está só apontando uma direção para a gente fazer coisa mais saudável. Por que então não seguir? Por que se arriscar nessa vida? Por que sofrer terrivelmente? Né? Hoje em dia eu olho para as pessoas com câncer sofrendo terrivelmente e falo, que pena, que dó, né? Mas eu não sinto, não falo mais coitado, porque não é coitado. Né? A palavra certa é bem feito. Essa é a palavra, bem feito. A pessoa procurou, achou. Mas eu não consigo falar essa palavra. Por quê? Porque eu sou uma pessoa do Senhor. Então eu falo, que pena. Então é isso. Porque, que pena porque eu tô sofrendo. Ela tá colhendo o que ela plantou. Tá colhendo o que ela plantou. Só isso. Então, quem planta, colhe. Quem procura, acha. Né? Então é assim, queridos irmãos. Vamos nos voltar para Deus. Tá certo? Orem comigo agora. Vamos orar juntos. Para encerrar essa meditação. Querido Deus amado, que o Senhor esteja conosco mais uma vez. Eu te peço que o Senhor esteja
aqui, que nos ilumine, para que nós façamos o que é certo. Nos guie, Senhor, realmente no seu verdadeiro caminho, para que nós possamos servir a Ti como completamente e possamos juntos estar na vida eterna, Senhor. Ilumina a mim e as pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal ou não, e as pessoas que não estão me ouvindo, que são inscritas no meu canal, Pai. Que ilumina, Senhor. Ilumina as pessoas que, por acaso, alcançarem esses vídeos, Pai. Que elas possam se interessar e aumentar esse canal para frente, Senhor. Ilumine e abençoe este canal, Pai, que é seu, Senhor. Eu sou apenas o mordomo. O Senhor sabe que aqui não tem nenhum vínculo trabalhista, que não tem nenhuma intenção de ganho de dinheiro. Nada disso, Senhor. Que esse canal é exclusivamente para o Senhor. Então, abençoe esse canal para que ele vá adiante, Senhor. E que eu possa servir a Sua palavra, meu Deus. Que eu possa estar contigo, meu Pai. Que Deus possa me abençoar sempre, Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa também as pessoas que estão me ouvindo, Senhor. Que Deus abençoe e dê um feliz e abençoado sábado a todos nós, Pai. Que assim seja. Eu agradeço e glorifico, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Peço em nome do Senhor Jesus que todos sejamos juntos, firmes, fortes e felizes, para rumo chegarmos à vida eterna, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu peço e oro. Perdão também aos meus pecados, Senhor, todos eles cometidos, Pai. Que assim seja, meu Deus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. E não esqueçam, orem a Deus. Peçam perdão pelos seus pecados, mas não esqueçam de nomear os pecados. Não basta que você fale perdão pelos meus pecados, como eu falei agora há pouco aqui na minha, aqui. Aqui eu não falei, eu não nomeei os pecados, porque aqui é uma oração pública, né? Essa oração para nomear os pecados tem que ser uma oração entre eu e ele somente. Uma oração particular. A gente vai nomear nossos pecados e pedir perdão um por um, Senhor. Viu, meus irmãos? E é assim que nós devemos fazer. Por quê? Porque senão a gente fala só pecado como se fosse uma coisa cotidiana, tradicional, né? Tradicional. Tem que ser uma coisa verdadeira. Então, nomeie os pecados, para que Deus saiba exatamente de quais você está falando. E no final fala, se eu esqueci de algum, qualquer outro que eu tenha esquecido, Senhor, que o Senhor lembre, me perdoe também. Entendeu? Mas fale isso realmente esquecido. Não se deixe de falar nenhum, porque Deus, como eu falei, Ele sabe, Ele ouve, Ele vê. Né? Então, realmente, se você esqueceu, agora se você sabe do pecado, mas você não acha que você pecou, aí esse pecado Deus não vai poder te perdoar. Entendeu? Você tem que compreender o pecado, se arrepender dele e pedir perdão sobre ele. Mas não esqueça também o mais importante. Perdoe as pessoas que fizeram mal a você. Porque não adianta que você peça perdão do seu pecado. Você tem que perdoar quem te fez mal também. Porque senão Deus não pode te perdoar. É como disse Jesus Cristo, se você não perdoar, não, meu Pai não vai te perdoar no dia do julgamento. Lembre-se disso. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus sempre esteja nos honrando e abençoando. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém.